E quando eu conheci a comunidade, foi no exato momento que eu estava sentada no chão da minha casa, chorando e pedindo a Deus uma luz. Eu falo do que aconteceu e se eu chorar, eu choro de felicidade porque eu superei. E eu queria entender um pouquinho de quem era a Bruna antes da comunidade. Trouxe lencinho? Primeiramente, obrigada, né, por me permitir falar um pouquinho disso, porque realmente foi muito transformador para mim, sabe, Camila? Quem era a Bruna antes da comunidade? Era a Bruna que precisava ser validada por todo mundo. E eu nunca era assim, nunca tinha sido assim. Só que eu me peguei em um momento que as coisas foram acontecendo. Eu sou aquela que tenho disposição e tempo para todo mundo, mas eu comecei a perceber que não era todo mundo que tinha tempo e disposição para mim. E eu fui guardando. Então, quando foi, eu tive depressão 2 vezes na minha vida. A primeira quando eu descobri o que eu tenho, que é a fibro, e a segunda foi em 2024. E a de 2024 eu passei literalmente sozinha. Não falei para ninguém, a não ser o meu marido que sabia. E foi uma situação muito delicada, porque eu perdi a fé, A eu gente se dizer fecha, né? Amarga. completamente. Hoje eu falo assim que eu falo do que aconteceu e se eu chorar, eu choro de felicidade porque eu superei. Eu sei Não é como é. mais de tristeza, sabe? E quando eu passei por aquilo ali, eu escondi de todo mundo, principalmente do meu filho. Para todo mundo eu estava bem, mas eu não estava. Eu cavei um buraco, eu entrei, eu joguei terra e concreto. É o que eu costumo dizer. Então eu desacreditei de mim, eu desacreditei da humanidade, das pessoas, eu desacreditei da minha fé, que sempre tive muito, e desacreditei do amor do próximo, sabe? E quando eu conheci a comunidade, porque assim, eu já te acompanho há muito tempo. E quando eu conheci a comunidade, foi no exato momento que eu estava sentada no chão da minha casa, chorando e pedindo a Deus uma luz. E nesse exato momento, eu não sou de YouTube, e depois disso eu passei a escutar mais o YouTube. Eu estava ouvindo um louvor, eu nunca fui de ouvir louvor. Tocou louvor Além do Impossível do Fernandinho. E ali Deus falou assim: eu vou te falar com você agora. Peguei o Instagram, aleatoriamente passou e parou numa publicação sua falando da Amém, glória a comunidade. Deus. E eu virei e falei assim: ou por que não? Eu já conheço a Camila, né? Eu sei da Foi, eu índole. lembro, você me mandou no É, eu conheço a no índole da direct. Camila, né, Foi. e falei assim: "Por que não? Às vezes essa é a luz que eu pedi para Deus". E de fato foi, Camila. Então assim, quando eu entrei na comunidade, eu não sei se você percebeu, mas eu estava muito, muito deprimida. Eu não tinha com quem contar, eu não tinha com quem conversar, porque as pessoas julgam muito, sabe. Então essa era a Bruna antes da comunidade. É, a ferida da rejeição, ela na verdade ela à medida, né, que eu vou vivendo, dependendo das situações que eu vivi, ela me faz o quê? Rejeitar para não ser rejeitado. Exatamente. Então, é onde muitas mulheres se perdem no meio do caminho, porque eu começo a me fechar, eu começo a antes de entender que eu tenho alguém para me ajudar, eu mesma já crio aquela barreira, porque o meu medo de julgamento, de crítica, das pessoas não me aceitarem da forma que eu estou, é muito maior. É. Então é onde, eu fico ali naquele ciclo vicioso, e onde eu me fecho para o mundo, para a vida, para Deus. E a ferida da rejeição é uma das feridas mais fortes e é uma das feridas que mais acompanham mulheres, principalmente quando elas tiveram questões emocionais muito profundas ligadas ao pai, né. Então, elas ligam o pai terreno e também ligam a Deus. É. E eu falo que realmente dentro da comunidade me fez perceber algumas feridas que eu tinha na minha infância, mas eu achei que eu tinha superado e hoje eu superei. Boa parte delas hoje eu superei, mas naquele momento eu achava que eu tinha superado e eu não tinha. E é exatamente isso que você falou, a questão da rejeição, né, não é que eu fui rejeitado por meu pai, não, não é isso. Meu pai foi sempre um excelente pai, nunca deixou faltar nada pra gente, né. Mas, às vezes, falta algo que a gente naquele momento não sente falta, a gente só percebe na vida adulta, Sim, né. é porque assim, a rejeição, né, esse sentimento de ser rejeitada, de muitas vezes, ser negada, de muitas vezes, eh, ser substituída, ele não vem apenas de fatos, de acontecimentos, né. Às vezes Sim, é uma fala, às vezes é um momento que para você era muito importante e ele não aconteceu. sim, Então, não é necessariamente só pelo que
alguém me causou, mas também por situações que eu esperava muito e elas não aconteceram da forma que eu queria. Que a gente queria. É, E exatamente isso também, eu acabei deixando isso influenciar sobre a minha pessoa de uma forma tão grande, mas tão grande, que quando eu percebi, eu estava num ciclo que, por exemplo, se eu fosse sair hoje, eu tinha que ter uma roupa nova, se eu fosse fazer qualquer outra coisa, a minha opinião própria não estava valendo mais, eu precisava ser validada por outra pessoa para eu meio que ser aceita, sim. sabe. Só que assim, se eu não tivesse, como se diz, se eu não treinasse na melhor academia, se eu não tivesse os melhores ciclos de amizade, só que eu nunca fui assim, e eu não consigo entender, hoje eu entendo, mas naquela época eu não conseguia entender como que eu me permiti ficar dessa forma. Aí foi aonde que começou eu ter que começar a provar as coisas para as pessoas, principalmente pelo que eu tenho, que ali é onde eu trago a minha realidade com a dor, né, com as minhas crises, e as pessoas quando falam em dor, as pessoas querem ver o quê? Hematomas, querem ver você reclamando, querem ver você chorando. As Sim. pessoas elas não estão preparadas para ver a gente falar de algo tão sério, mas num tom mais natural, né, igual, por exemplo, eu tô aqui, mas eu tô com dor, mas hoje eu não me permito mais deixar Viver a minha através da dor dor, né. atrapalhar os meus momentos de felicidade, meus momentos de lazeres, né. Sim. E isso também eu aprendi dentro da comunidade, porque antes da comunidade eu queria explicar o tempo todo para a pessoa o que eu tô vivendo, o que eu tô sentindo. E ali dentro eu percebi que eu não preciso ser assim, as pessoas têm que me entender, me conhecer da forma que eu sou, sem eu precisar procurar validação, sem precisar de eu ficar dando explicação. Muitas vezes, né, tudo que a gente vive através da dor, através de algumas camadas que foram sendo construídas, a gente vive muitas vezes de forma completamente inconsciente. Gerou um vazio, mas eu não tenho consciência do que eu carrego. E aí, eu começo a buscar validação, eu começo a buscar aprovação, eu começo a buscar preencher esse vazio com material, com bens materiais, com, amizades que muitas vezes nem são para mim. É, só para ocupar Amizades o tempo que ali. exatamente, que assim, certos ambientes, em alguns momentos eles vão me fazer bem, mas às ve quando eu chego em casa, quando eu coloco a cabeça no travesseiro eu: "Meu Deus, mas foi só por um momento". E às vezes eu saí desses momentos até muito frustrada, mais machucada, Sim. mas eu precisava estar ali para validar algo em mim. Para validar algo. E a gente também, quando a gente está nesse momento de frustração, a gente quer se passar forte o tempo todo para todo mundo. Então, o sorriso congela. Você tá um caco por dentro, mas o sorriso tá ali, e quem tá vendo acha que você tá bem. É, porque é muito difícil você mostrar que você é vulnerável. É, E principalmente, permitir trabalhar o orgulho, né. exatamente, é. Porque as camadas elas vão criando um orgulho muito, muito, muito forte. E é onde eu uso, né, o orgulho para me esconder atrás das dores, É. atrás do que eu não quero realmente mostrar para as pessoas. E eu falo que a sociedade que a gente está vivendo hoje, Camila, ela faz com que qualquer mulher quer fazer coisas que às vezes não está no nosso patamar. Eu não posso generalizar, mas eu vou falar por mim. Antes eu era essa pessoa que além de eu ser muito orgulhosa, eu precisava de ajuda, eu não queria pedir ajuda, porque eu achava que eu tinha que dar conta de tudo. Eu achava que eu tinha que ser uma boa filha, uma boa amiga, uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa dona de casa, uma boa empreendedora, sem pedir ajuda. E no final de tudo, eu estava um caco, né. Só que aí, aquele velho ditado, né, a gente vai chorar no chuveiro, porque ali a água já leva as lágrimas, ninguém vê, né. Só que assim, e era uma sobrecarga que foi juntando com tudo, e foi me fazendo entrar naquela crise de ansiedade, naquela crise de depressão, e minha forma de me proteger foi me isolar. E foi o que aconteceu, eu me isolei da minha fé, eu me isolei das pessoas, eu não queria mais fazer atividade física, quando eu ia eu estava ali por estar, por obrigação, não por prazer, né, eu não queria mais fazer nada com a minha família, e foi aonde que eu realmente falei assim: "Não, Deus, eu preciso me recuperar, voltar ao que eu era e tirar de mim o que não me pertence", algo que eu fui tentando ali. Teve um momento, assim, mais marcante? Algo que
doeu muito e você falou assim: "Não, chega, aqui basta, eu não posso mais continuar assim, porque eu escolho, olhar pra mim de forma diferente", sabe. Teve. Eu não aceito mais viver dessa forma que eu tô vivendo. Teve um momento que eu fiquei muito pensativa, porque eu via que o meu filho começou a perceber algumas coisas dentro de casa. E o meu filho não está na idade de eu esconder, ele está com 17 anos. Então ele já percebe as coisas no ar muito rápido, É né. verdade, É é exa verdade, isso eu sei. Isso mesmo, então ele viu que eu estava muito no automático. E foi nesse dia que eu te falei que eu sentada no chão da minha sala chorando, de chorar, de soluçar mesmo, eu conversando ali com Deus, coisa que eu não fazia há mais de um ano, que era conversar com Deus. Eu falei assim: "Deus, hoje eu preciso de uma resposta, porque eu não consigo mais viver do jeito que eu tô". Nunca passou pela minha cabeça, Camila, nunca passou fazer nada de ruim contra a minha vida, nada, 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 eu só queria sair do poço, sabe. E foi aonde que aconteceu, né, de eu ouvir um louvor tocar o meu coração e a sua página aparecer para mim. Foi o primeiro passo. Durante esse processo, assim, quando você escolheu, você decidiu: "Eu vou entrar na comunidade". Porque é um processo que, fala assim, o Senhor ele sempre trabalha na gente, para que a gente possa olhar pra nossa história e falar assim: "Não basta, eu não posso mais, então a minha decisão hoje é fazer o que for preciso para sair dessa zona aqui que eu estou". E como foi para você, olhar para você e falar assim: "Não, eu estou decidida e eu vou fazer o que precisa ser feito"? Porque muitas mulheres têm muita dificuldade, sabe. Começam, e aí olha, porque assim, geralmente quando eu inicio uma transformação, e eu já olho lá no futuro, já com ansiedade de como eu vou estar, do que vai acontecer, a mulher trava, porque quando ela olha ao redor dela e tudo que ela precisa Fazer para chegar lá. isso, ir mudando, né, porque assim, quando eu vivo em um ciclo repetitivo, e que já não está mais me fazendo bem, eu preciso olhar para ele, ter consciência do que eu estou vivendo, tomar a decisão de mudar e o quê? Mudar a rota. Mudar a rota, Mudar hábitos, mudar situações, mudar comunicação, o que é o mais mudar difícil. exatamente. É assim, é permitir ser quebrada mesmo para refazer um vaso novo. E eu fui quebrada, fui humilhada por mim mesma, por algumas pessoas ao meu redor, e quando eu decidi entrar, a única coisa que eu tinha certeza, Camila, que pior do que eu estava eu não ia ficar, porque não tinha como. Porque eu falo assim, se veio de Deus aquela resposta, não tem como eu ficar pior, só vou ficar se eu me permitir. Né, e como essa mudança começou do meu coração, e eu sempre tive muita boa vontade de colocar em prática e executar aquilo, foi o que eu fiz. Eu confesso que nas primeiras aulas eu fiquei assim: "Não sei se vai ser para mim, mas eu vou fazer tudo o que ela está pedindo ali dentro". E me fugiu o nome aqui agora, mas você sempre colocava uns áudios com algumas mensagens. Eu escutava aquilo ali 3, 4, 5 vezes no dia, entendeu. Fazendo alguma tarefa da minha casa, eu Mudança de escutava. fala, né, falar de forma mais positiva, Isso. comunicação mais limpa, né. É, porque é mais fácil você falar suas críticas, né, do que as suas coisas positivas, é muito mais fácil. Então, quando eu decidi, eu falei assim: "Vamos entrar então com tudo, porque você pediu uma resposta". Não vou falar para você que foi fácil, não, porque inúmeras vezes eu abri aquela aula ali chorando e falando: "Deus, é isso mesmo que é para mim? É isso que vai me tirar do poço que eu estou hoje?". Porque quando eu entrei naquele poço ali, eu perdi, Camila, em torno de 17 quilos. E não foi de gordura, foi de massa, porque eu vivo como eu entrei em uma crise forte da fibro, eu não conseguia alimentar, né, porque eu também não estava exercitando, então eu fui emagrecendo, emagrecendo e as pessoas sem entender. Aí quando eu entendi que aquilo ali de fato era para mim, eu falei assim: "Espera aí". Primeira coisa que eu fiz, reativei a minha academia. Falei: "Vamos, porque a mulher precisa estar com a autoestima, é lá que eu vou descarregar a minha ansiedade", né. E a minha ansiedade é aquela de eu ficar com falta de ar ali, ó, 20 minutos, parecendo que eu vou morrer, sabe. E eu colocava em prática tudo aquilo. Tudo aquilo, toda vez que você falava assim: "O desafio é hoje, essa é a tarefa", eu falava: "Não, ela está me torturando, que ela não sabe o tanto que ela está me torturando, mas vamos fazer".
participar de todas as aulas que deu, eu participei. Eu acredito que eu participei de 99% das aulas ao vivo, porque para mim o ao vivo faz muito mais diferença do que o online ali, ó. É. É onde a gente pode também, né, ter trocas, mais próximas, assim, a gente consegue, fazer alguns exercícios ali no momento e levar também para o dia a dia, né, porque Isso. é o que eu falo, o processo, ele é dia após dia, um dia de cada vez. Então assim, não é sobre a gente estar ali só para ter trocas, né, mas sim para a gente poder colocar no dia a dia em prática os as As mudanças ali, né, de mudanças. rota que a gente precisa. Então, esses exercícios muitas vezes, a gente olha assim e fala assim: "Nossa, mas isso aqui é muito bobo, né". É muito bobo. E aí, quando você coloca em prática e você vai colocando ali no seu dia a dia, fala assim: "Meu Deus, é necessário, né, é necessário e é transformador". E você fala muito de, né, você sente que você recebeu ali um direcionamento da parte Sim, de Deus. Mas quando você entra pra comunidade, você eu era de outra religião, pode falar? Eu era de outra religião, eu era do budismo, né, só que já tinha mais de um ano que eu já não me sentia mais conectada, mas assim, independente da religião, você tem o seu momento ali com Deus, conversar com Deus. Só que por eu estar um pouco desacreditada, né, eu não estar mais conectada com a minha religião naquele momento, eu também não estava mais conversando com Deus. Eu acho que uma coisa vai puxando a outra, porque quando o inimigo vê que você está afastando da palavra, ele falou assim: "O meu momento agora de agir nela", né, então assim, é onde as coisas foram acontecendo. E uma coisa que eu vi quando eu entrei na comunidade, primeiro foi a sua postura, né, de além de mulher, mas ali também como uma mulher cristã, de colocar a importância. Eu falei assim: "Olha, então eu preciso também me voltar a me conectar com Deus". Só que eu não queria, voltar para aquela religião, porque eu não me conectava mais, não batia mais com o que eu estava vivendo, eu não tive, tipo, certos tipos de suporte. Não estou falando assim da pessoa ir lá tomar minhas dores, não é isso, mas eu também não procurei ajuda, porque eu era muito fechada, né, então é onde eu comecei, assim, a orar dentro da minha casa. E falei: "Deus vai me direcionar para o caminho certo, para o momento certo, e eu vou esperar o momento, eu não vou me apavorar mais". e eu falo assim: "Gente, sempre, sempre o Senhor ele vai conectar as histórias, as dores, assim, muito próximas". Quando a gente quando a comunidade, ela nasceu, eu estava iniciando também o meu processo, a minha caminhada novamente também ali, com o Senhor, né. Uhum. E foi onde a gente, teve a oportunidade também, né, de ter o Lucas, foi até o Lucas que iniciou com a gente. A gente se conheceu também nas mentorias que eu participava lá em São Paulo. Então nós tivemos a oportunidade de ter o Lucas na comunidade, né, com a mãe dele, Isso. missionária, e ela trazia ali pra gente as histórias dela, e foi muito impactante pra mim, foi eu sempre, eh, busco olhar e entender o que que o Senhor ele está me mostrando através de história, através de pessoas que ele coloca na minha vida, que ele pode, assim, me dar ele me dá a oportunidade, né, de aprender todos os dias. Então, foi um processo também que foi muito necessário, esse momento em comunidade, e de esse despertar mesmo, né, de novo para Jesus, para me entregar. Foi onde também eu entendi, eh o vale que eu ia entrar, Uhum. né, para eu poder aprender ainda mais e ainda ser mais moldada, mais curada, porque para hoje eu estar aqui, levando, né, na a minha história, a minha cura, eh, através também dos estudos que eu faço, eu preciso primeiro permitir que o Senhor ele me cure, ele me molde, porque não tem como eu ajudar uma mulher Se você não estiver se bem. eu não estiver bem, se eu realmente não tiver passado, né, por uma transformação. Então eu falo, hoje se eu falo de rejeição, é porque eu precisei passar por muita rejeição, é porque eu precisei aprender Sim. através da rejeição. Se eu falo de humilhação, eu já passei também. Se eu falo de, falta, se eu falo de cura, é porque Tudo você precisei passar vivenciou. por É. esses
processos, né. sim, Eu sempre falo lá dentro da comunidade: "Gente, como é importante você abrir os seus olhos e você se permitir aprender com histórias". sim. Porque não é minimizar a minha história, a sua história, Não, mas às vezes o Senhor ele direciona pessoas com histórias, assim, muito diferentes e piores que a nossa, assim, 10, 20 vezes mais. sim. Mas às vezes com o mesmo propósito, E de ajudar alguém, exatamente, né. exatamente. Então, assim, é onde a gente ele permite o quê? Que você olhe, muitas vezes, ali, para a história que você está ouvindo, para a situação que você está vivenciando de uma outra pessoa, para que você olhe para a sua com uma forma de aprendizado, uma leveza, né, que você olhe para suas dores, para suas feridas, e você não aceite mais viver através delas, né, mas assim, que você aprenda através do que você permitiu, viver ali até hoje, e do que você também Pode ouve passar, de né. outras É, pessoas, você aprende com outras pessoas, né. é isso mesmo. Qual qual a mensagem, assim, que você pode deixar para as mulheres que vão assistir, que vão parar um pouquinho para ouvir da sua história, né, dessa mudança, dessa sua disponibilidade mesmo de ser cada dia melhor, né, de não viver um presa na dor, presa nas feridas, presa no passado. O que que você pode dizer para essas mulheres, para que muitas vezes elas às vezes tem mulheres que estão vivendo o mesmo que você estava vivendo há alguns anos atrás, e esse vídeo vai chegar até elas e com uma palavra sua, com uma mensagem sua, elas podem sentir o mesmo que você sentiu, né, Uhum. a O buscar chamado mesmo, isso. né. Olha, o que eu posso dizer é, se a pessoa estiver passando, né, o que eu passei ou às vezes pior, primeiramente se permita se entregar no processo de cura, não é fácil. Muitas vezes você vai querer desistir, mas quando você coloca aquele propósito ali, segue, mesmo com a dor, porque a dor, uma hora ela vai passar, você não vai esquecer do que você viveu, mas você vai falar depois sem sentir a dor. Sabe, é que nem eu hoje. Hoje eu falo, se eu precisar reviver cada fase, eu vou reviver, mas eu não vou chorar. E se eu chorar, é de alegria por ter superado. Então, assim, se permita pedir ajuda, se permite olhar para trás e falar assim: "Eu realmente preciso, além da ajuda, eu sou um ser humano que eu não preciso dar conta de tudo ao mesmo tempo, que não der para fazer hoje, faz amanhã", né. E uma coisa bem rapidinho, você falando, no momento que eu estava bem para baixo, que eu parei de postar tudo que eu tinha o hábito de postar, e consegui também com a comunidade perder muita minha vergonha e voltar a falar daquilo, foi que no momento que eu estava no fundo do poço, eu recebi uma mensagem de uma menina que mora no sul ainda, que eu tenho contato com ela, e ela falou que naquele dia, Camila, ela tinha desistido de tirar a vida dela, porque ela viu um vídeo meu falando sobre superação. Porque ela também tem fibromialgia que nem eu, sabe. Então eu falei assim, é uma resposta de Deus aqui para eu melhorar, para eu poder continuar, sabe. Então assim, Deus usa as pessoas. Deus usou você de uma forma para aparecer para mim, para poder me ajudar a sair do poço, e hoje eu estou aqui para poder falar para outras pessoas que é possível você ter uma vida melhor quando a gente permite ser curada. Então o que eu posso dizer, hoje eu estou curada, eu estou na minha fé, eu estou mediante a Deus, né, não só eu como a minha família, a minha casa, né, servimos ao Senhor, né, então assim, tudo faz diferença. Então hoje para mim o que passou foi um aprendizado, um degrauzinho para eu chegar lá na frente.